Boa noite para quem está chegando. Satisfação vê-los nessa noite de domingo novamente. Naquela hora a live caiu. Nós tivemos uma queda de internet aqui. Já estava meio ruim na live anterior, né? Mas nós tivemos uma queda geral e agora parece que foi tudo restabelecido, né? E com a graça de Vossa Santidade Maioral a gente possa estar aqui esclarecendo as dúvidas. Boa noite aos irmãos que estão deixando as questões e, enfim, nós vamos tentar responder da melhor maneira possível. Salve, Lorde A, um abraço para você, meu irmão. Tiago, Adson, primeiro eu queria agradecer, né, todos os irmãos e companheiros que tiveram no final de semana conosco. Foi um final de semana puxado, né? Acho que dá para vocês verem pela minha cara que eu estou bem acabado. Foram poucas horas de sono, muito trabalho, né? Nós fizemos grandes estruturas, grandes assentamentos e temos certeza que isso vai gerar muito benefício para as pessoas que vão recebê-los e para nós também, né? E quando a gente dá um pedaço da gente para alguma coisa, a gente sempre vai receber por isso. Então, grupo 1, grupo 2, os irmãos que estiverem aí na linha se sintam-se abraçados, né? E estamos aqui para recebê-los com todo o carinho, né, que vocês merecem. Acabei de postar uma foto também nas publicações das meninas fazendo a maceração das plantas, né? Então a força feminina ali nas plantas, né? Cada uma delas trazendo aflorando, né? A ideia da feiticeira, da curandeira, da bruxa mesmo que existe dentro de si, né? E a Quimbanda mistura tudo isso. Então é muito bonita a foto, foi tirada num ângulo que favoreceu, assim, o volume de ervas que vai, né? A gente fica imaginando os Xianus, né, que são os espíritos elementais da floresta, dançando em volta dela enquanto elas cantavam, conversavam e riam e iam macerando, porque a feitura de um Exu é um momento de felicidade, né? Aquele sumo verde, né, que é chamado de sangue verde, ele traz a vida, né? Sem erva não existe a possibilidade dos elementos que são conectados no assentamento eles se ligarem um com outros, né? O sangue verde é que faz essa ligação, assim como as raízes numa floresta, uma se conecta à outra, né? Uma fornecendo umidade para a outra, num processo simbiótico gigantesco por debaixo da terra. Então muitas mãos ali em cima trazendo essa energia, né, de conexão. Então é uma foto emblemática aí que vai ficar guardada aí nessa página aí até o dia que tiver que ficar, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar com as perguntas. Eu abri uma caixa de perguntas, mas eu confesso para vocês que não tive tempo de fazer as respostas individualmente, né? E a hora que eu fui pegar para fazer, estava tendo uma live muito especial também e acabei sendo convidado para participar e, tipo, foi demais também, foi uma participação incrível. Nós abordamos temas que incomodam muita gente, né? As pessoas ficam incomodadas e acabam atacando a gente, assim, com bastante veemência, né? Principalmente pessoas que estão no hype, né? Pagando bastante patrocínio para alcançar as pessoas, né? Então, eles acabam se sentindo incomodados com isso, né? Nós tínhamos abordado, né, sobre a marcha de Exu e sobre a reação dos evangélicos em torno disso, né? As pessoas esquecem com o que eles estão lidando, né? Que a igreja sempre foi muito agressiva, muito violenta nos seus atos. E as pessoas acabam esquecendo disso. E o elemento que botava, que é o terror, né?
que aterroriza ainda, que faz com que as pessoas tenham um certo temor ainda e não adentrem as casas metendo o pé pela porta, estourando e fazendo esse tipo de coisa. Esse elemento é Exu. Então querer domesticar ou amansar, né, um ser que já é perfeito, né? Ele é um ser perfeito e ele tem sim esse lado dele mais perverso, né? E que não permitiria que as coisas chegassem como estão, né? Está sendo cada vez mais enfraquecido aí por essas egrégoras embranquiçadas e enfim, mas nem é esse o foco do tema principal, né? Eu vou começar com as perguntas. Asgard Locke, ó, nome emblemático, hein? Locke também, um grande trickster. Na página 93 do Culto da Chama Vermelha e Preta, cita a Rainha do Inferno como chefe do povo das trevas. Mas não tem conteúdo sobre ela na parte dos Exus. Pode falar um pouco? Asgard, vou te dizer, esse tipo de informação a gente cita, mas a gente não abre. Porque é o tipo de informação que é fundamento. Então, assim, se eu falar para você sobre ela, eu vou estar dando portas que são códigos exclusivos às pessoas que são iniciadas dentro da tradição. Então tem certas coisas que a gente pincela nos livros para as pessoas saberem que existe, mas não pode adentrar profundamente nesse assunto, porque assim a gente está dando codificações que não podem ser passadas. São os mistérios que ainda são, que garantem que a nossa crença ela possa continuar intocada, né? Porque quem sabe sobre o assunto sabe, quem não sabe inventa, né? Zeke, salve, um abraço. Satanás Canhoto, boa noite, Diabado. Boa noite. Ana, boa noite. Tá, tem o pessoal dos grupos aqui. Vic Taveiros acenou para mim, eu aceno de volta. Ó. Karen Chuva entrou. Boa noite, Paola. Felipe dos Santos, boa noite. Hector Ferreira, boa noite. A gente está saindo, né? Pedro Navalha, salve. Goetia e Quimbanda tem conexão até qual ponto, ou não tem? Pedro, existem duas teorias. Existem aqueles que acreditam que ambos os caminhos têm conexão, e existem aqueles que não acreditam que tenha conexão. Até porque na Goethe a gente não, né? Quem trabalha-se com não nascidos, espíritos que não nasceram. E a Quimbanda, ela trabalha com os mortos, ou seja, com espíritos que nasceram e morreram aqui no nosso plano. Como existem similaridades entre a ação dos Daimons e dos Exus e Pombagiras, muitas vezes essas articulações elas acabam ocorrendo. E um bandista da década de 40, né, década de 40 e 50, escreveu um livro, né, o Aloysio Fontinelli, que está sendo relançado, não sei nem porquê, porque esse é o tipo de desinformação, né? Ele colocou os Exus comparando cada Exu com um Daimon diferente, e criou uma estrutura onde ele criou uma pirâmide assim, de subalternos e chefes, né, regidos por 3 Exus que representariam as 3 maiores potências, Astaroth, Lucifer e Beelzebub. Isso tudo ele bebeu da fonte de um grimório chamado Grimorium Verum. E a gente sabe que todos os grimórios eles foram escritos, né, porque na Idade Média quem fazia livros, quem tinha condição de escrever livros, geralmente estava ligado ao clero, né,
de alguma forma ligado ao clero, ou tinha sido letrado pelo clero. Então, o Grimório Verum, na verdade, apesar de ser um livro cheio de controvérsias e mitos, ele é um livro que traz a ideia de cristã, com a demonologia cristã, tá? Então aí foi construído isso. Só que no Brasil também teve uma outra questão, né? Nos navios que vieram para cá, os primeiros, né? Os primeiros navios que desembarcaram, bem antes da chegada do povo preto, né? Que vieram os exilados do Santo Ofício, vieram também os neoconvertidos, que eram os exilados porque eram judeus, e aí eles forçosamente eram batizados no culto cristão e eram exilados para cá. E a gente sabe que muita coisa pode ter sido fruto do contato desses exilados. Essas codificações elas podem também ter nascido através disso, o que tornaria super legítima essa associação. Então eu digo, o que eu posso dizer por mim é que dentro da nossa tradição a gente não conecta os não nascidos com os nascidos, os daimons com os Exus, tá? Então vamos continuar aí com as questões, né? Asgard Locke, eu peço desculpas por perguntar, é que ela, a rainha do inferno, se apresentou a mim e eu não sei como cuidar. Inclusive foi o motivo da minha busca pela Quimbanda, porque ela não aceitou outra vertente. E realmente ela não vai aceitar. Não tem jeito de você trazer uma rainha das trevas, né? Uma rainha do inferno, dentro de um terreiro de Umbanda que se canta para Oxalá, né? Não tem como. Né? E se reza o Pai Nosso, a prece de Cáritas, enfim. Esse tipo de espírito, ele é naturalmente opositor do sistema, né? Por isso que ele recebe o nome, porque eles vou abrir um pouquinho, tá? Eles guardam cinturões que estão em volta do grande trono de Vossa Santidade, né? As passagens que chegam até a primeira encruzilhada de fogo. Então, para ela ser uma rainha do inferno, você imagina o poder dessa mulher aí, né? Só para você ter uma ideia, o ponto de força é na sombra da cruz, ou seja, ela é bem diferente uma linhagem bem diferente, específica. O Henrique pergunta para mim, quem seriam os Exus da Umbanda? Poxa, Henrique, eu não sei. Sabe por quê? Porque eu não sou umbandista. Eu sei que são muito diferentes dos Exus de Quimbanda. Tá? Existem Exus de Umbanda que acabam se manifestando na Umbanda porque o filho ou filha desses Exus, pombagiras, ele não aceita a concepção da Quimbanda por uma série de preconceitos e alienações que foram sendo colocadas na cabeça dele a respeito da religião. E aí, tipo, a pessoa opta pela Umbanda por ser um caminho mais leve, entre aspas, aí para ela, né? E então, assim, muitos Exus que estão ali, eles são quimbandeiros, mas acabam se submetendo à doutrina da Umbanda, porque precisam que o filho evolua de alguma maneira até ele ter uma construção mental que capacite ele a entender a Quimbanda. Aí ocorre a migração. Mas assim, existem também Exus que não migram, né? Existe uma teoria que esse Exu está naquela posição ali como uma espécie de punição karmática e que ele vai depois evoluir para outros graus e vai se tornar caboclo, preto velho, enfim. É uma outra teoria de evolução totalmente diferente da Quimbanda, tá? Bom, o Hector pergunta, Tata, já ouvi de pessoas da corrente embranquiçada dizendo que os Exus podem drenar a vida do médium, pedindo mais ofertas, se não houver doutrina. Procede? Exus que ficam pedindo muita oferta, a gente tem que prestar um pouco atenção se é Exu mesmo, tá?
porque existe muitas outras classes espirituais, e dentre essas existem as quiumbas, existem os rabos de encruza, existem vários tipos de outros espíritos que podem se passar perfeitamente por Exu se ele pegar um médium despreparado, né? E principalmente se ele pegar um dirigente despreparado. Então, nessas preparações que estão ocorrendo, inclusive giros online, né, coisas desse tipo assim, né, onde não se tem mais fundamento, né, onde o fundamento se foi, né, é muito comum que esses Exus eles possam nem ser Exus, possam ser apenas um obsessor ali que tomou a pessoa e ele vai drenar a vida dessa pessoa até não poder mais. Agora, na realidade, tudo que você... Agora vamos falar de Quimbanda. Tudo que você pede para o seu Exu exige dele energia. Então, por exemplo, quando vai uma pessoa na sua casa e você pede para o seu Exu intervir na vida dessa pessoa, ele vai precisar tirar energia de algum lugar. Então, por isso que são feitas oferendas, né? Porque ele já veio do mundo dos mortos para o mundo dos vivos e ele precisa de energia para poder movimentar todo esse circuito, né? Então são feitas as oferendas, os padês, os sacrifícios, enfim, tudo isso para que ele tire energia disso que você está ofertando e faça em prol da pessoa que você está pedindo. Agora, se você fica usando o seu Exu o tempo todo para poder fazer, tipo, arrumar o problema da vida dos outros e não devolve a energia para ele, a ligação que existe entre o Exu com esse mundo é você. Principalmente o Exu assentado. É você e ele. O pacto é entre você e ele. A fonte de energia que ele vai tirar vai ser de você mesmo. Então existe sim a possibilidade numa falta de cuidado, de zelo e de preparação, do Exu acabar drenando a energia do próprio filho ou filha, né, do médium que está ali disposto, porque esse médium é desatento na questão de reposição energética, né? Cauã Patrick fala: Gunzoe Danilo, dentro do seu conhecimento, o que você sabe das entidades João Caveira e Rosa Caveira? Irmão, sei bastante delas, mas eu vou te dar uma dica bem legal. Eu escrevi um livro chamado Culto da Chama Vermelha e Preta, tá? Ele está à venda na editora Via Sestra e está quase acabando a tiragem, tá? Então dá um pulinho lá na editora Via Sestra, tá? www.editoraviasestra.com.br e dá uma observada lá se você não quer dar uma força para o templo, para que a gente continue esse trabalho bonito que a gente faz. Mestre, o Exu na Umbanda pode pedir para que o médium vá na Quimbanda para ser cultuado lá? Pode, como eu acabei de explicar. Eu expliquei anteriormente, agora há pouco, Saraiva. Nath, né? Às vezes a pessoa está na Umbanda porque o Exu ainda não conseguiu colocar na mente dela que ele não é daquela banda e que nem a pessoa é daquela banda, porque a gente tem que partir do pressuposto seguinte: nós que fazemos parte do mundo espiritual, de religiões que trabalham com os mortos, né? Porque a Umbanda trabalha com o quê? Com os mortos. A Quimbanda trabalha com o quê? Com os mortos, só que são diferentes uns dos outros, tá? Para a gente chegar nesse ponto é porque existem pactos feitos lá no astral e a gente reencarnou nesse instante, e esses pactos eles têm que ser cumpridos de alguma maneira. Então o Exu ele sempre vai fazer o que é mais fácil. Se para ele o teu desenvolvimento mais fácil seria dentro da Umbanda, ele vai te levar para a Umbanda para você se desenvolver lá, e quando você estiver pronto ele vai chegar e vai falar: eu quero ir para a Quimbanda. Aí você vai ter que estudar a Quimbanda para entender o porquê que esse Exu quer migrar, né? Porque ele é natural de outra banda. Vamos lá. Tartiplima. Mas eita, que começa a live, eu não vi antes. É verdade, tem que ficar lá. Mate VST.
Como falamos da liberdade na quimbanda, é possível conquistar alguém magisticamente sem recorrer à amarração? A amarração não é para conquistar ninguém, irmão. Amarração é uma ferramenta espiritual que é usada para que as pessoas não se separem, tá? A conquista você pode fazer de várias formas, né? Você pode encantar algum objeto que você vai dar de presente para a pessoa, você pode fazer um adoçamento para a pessoa, um prato de adoçamento, pedindo para uma pombagira ou para um Exu, né, te deixar mais visível, mais brilhante para essa pessoa, entendeu? Isso não acarreta malefício algum para a pessoa. Você só está querendo mostrar que o rabo do pavão é mais bonito para ela, entendeu? Para ela não olhar para outro rabo de pavão, entende? Como eu aprendi, meu tata me ensinou isso, né? Que às vezes a magia que você faz para conquistar alguém é a mesma magia que o pavão faz, que ele abre lá toda a cauda dele para ele mostrar o quanto ele é bonito, o quanto ele tem de poder ali, o tamanho das penas dele, né? Então é mais ou menos isso. A amarração é um feitiço que existe para os casais não se separarem. Porque depois que separou, existe um tempo entre a separação e a energia do casal. Depois de certo tempo, não existe como amarrar mais, tá? Então, assim, a amarração ela deve ser procurada pelas pessoas que querem viver amarradas, né? Porque não adianta você achar que você vai fazer a amarração, você está se amarrando junto. Depois, se a infelicidade bater, em 90%, 9 a cada 10 casos, a pessoa, depois de estar com a outra amarrada, não se separou, ela começa a viver com infelicidade. Então você já tem que deixar isso claro para a pessoa. Você vai amarrar? Ok, eu faço. Mas você está ciente que você vai sofrer, que você vai chegar um momento que você não quer mais aquela pessoa? Né? Porque se chegou numa crise agora, essa crise ela vai acontecer novamente. Então tem que se averiguar. Cada caso é um caso, na verdade, né? Vamos lá. Mestre, poderia falar sobre a Encruzilhada de Fogo? Encruzilhada de Fogo é o local onde o enredo espiritual da Quimbanda entende que ocorreu o impacto e o armazenamento da energia densificada que fez a figura de maioral nascer para esse momento agora que nós estamos vivendo, né? Esse momento, né? Depois de todo o sofrimento dos povos que ocorreram aqui. Basicamente é isso. Raniel de Brasília, salve suas forças, mestre Danilo. Para iniciar na Quimbanda, o oráculo disse se o neófito tem caminho na sua Quimbanda? Já aconteceu do oráculo recusar alguém? É assim, na verdade, a pessoa, quando ela vai jogar o oráculo, ela não precisa perguntar se ela tem caminho na Quimbanda, né? O próprio oráculo já vai dizer para ela se os Exus dela acompanham ou não ela numa trajetória da Quimbanda. Às vezes a pessoa ela não serve para minha casa, mas serve para a casa do irmão que está ali do lado. Às vezes não serve para a casa do irmão, mas serve para a minha, entendeu? Cada caso é um caso. Não é uma ciência tão exata assim. Vamos lá. Os demais guias que recebemos da Umbanda, além dos Exus, podem migrar para a Quimbanda? Como funciona essa migração? Olha, alguns podem ser que sim, outros certamente não, tá? Só se todos eles estiverem usando máscaras na Umbanda. O que pode acontecer, porque isso eu já vi acontecer, tá? Da pessoa ter vários espíritos, e geralmente são as pessoas mais incompreendidas nos terreiros, né? Quando o pai e a mãe de santo começam a falar, olha, sabe, tipo, aquela pessoa ali, ela começa a ficar sendo excluída um pouco, assim, é porque o pai e a mãe de santo acham que os espíritos que ela trabalha não estão muito afinados com a corrente.
Então, geralmente, podem ser máscaras que os espíritos estão usando ali, porque o que impede um Exu Mirim, por exemplo, vestir uma máscara e vir no meio de uma gira de herê? Nada. Então, assim, pode acontecer a migração, sim, de algumas forças, mas outras não, né? Outras são exclusivamente da Umbanda. Boa noite. Mestre Danilo, em 5 jogos de oráculo de Quimbanda de vertentes diferentes saíram casais diferentes. Isso pode acontecer? Pode. Eu vou explicar para você. Quando a gente vai fazer um oráculo para uma pessoa, a primeira coisa que a gente pergunta é: você já trabalhou com Exu e Pombagira? Se a pessoa falar assim, sim, já. E qual Exu e Pombagira você trabalha? Trabalho com... Vamos colocar um exemplo: Tranca-Rua e Maria Padilha. Tá ok. A primeira coisa que tem que ser feita é conversar com esse Tranca-Rua e com essa Maria Padilha, se eles, no caso da vinda do rapaz ou da mulher para Quimbanda, eles não poderiam vir junto. Haja vista que ia ser dada uma outra configuração a eles, né? Se esses Exus eles recusarem a Quimbanda e falar, não, na Quimbanda a gente não quer trabalhar. Aí o que acontece? A pessoa ela não tem um ancestral na Quimbanda. Então ela vai numa casa, o espírito que rege o oráculo daquela casa, ele vai olhar para a pessoa e vai colocar um casal de espíritos para ela que atendam à necessidade que eles acham que é melhor. E vai na outra, acontece a mesma coisa. Então, é por isso que em cada vertente, às vezes, acontece de ter essa diferença de leitura das pessoas. Não significa que está certo nem que está errado. Significa que, assim, quando a pessoa ela vem sem essa guarnição espiritual, sem essa história espiritual com ela, a casa vai averiguar, cada Exu ele tem uma visão de encruzilhada diferente, né? Imagina, um está olhando por cima, um está olhando para o lado, outro está olhando por baixo, outro por cima. Então eles vão dar casais, às vezes, que não são diferentes de casa para casa, entende? Então é perfeitamente normal isso. Mas o ideal, sim, é fazer um oráculo em lugares bem confiáveis. Porque tem muita gente que diz que faz oráculo também e não sabe fazer. Inventa oráculo até. Pablo Leite, boa noite, mestre. Vim agradecer todo o conhecimento que vem passando, graças ao Exu Lobo, que me acompanha. Foi apresentado aqui em banda. Em breve pretendo fazer o jogo de oráculo. Salve sua banda. Salve a sua também, Pablo. Boa noite, mestre Danilo. Conhecer foi um presente de Exu para mim. Como um Exu escolhe seus filhos? Existe a escolha ou é algo indiscriminado? Não. Bianca, na verdade, já foi meio que provado que alguns Exus têm até históricos na linha de tempo e espaço da pessoa no passado com ela. Então, os Exus de Quimbanda, quando a pessoa ela tem a veia quimbandeira mesmo, ela teve contato com esses espíritos, contato tipo uma união mesmo, um contato verdadeiro com esses espíritos na linha de tempo e espaço no passado. Então, por isso que o quimbandeiro ele chama o Exu de pai e a pombagira de mãe, às vezes. Você vê, olha, meu pai ali. Mas por que você faz isso? Porque às vezes eles simbolizam muito mais do que aqueles pai e mãe carnal que você tem no momento. Porque eles fizeram um sacrifício de estar com você nessa vida, tá entendendo? Para que você não venha sofrer novamente por conta dos erros que eventualmente você poderia ou pode praticar, entendeu? Que te manteria presa ao sistema cíclico, né? Então eles vêm para o seu lado para quê? Para te instruir, para te guiar, para te mostrar o caminho de onde você vai se corrigir ali e no que você vai acreditar, o que você vai combater, né? Onde estão tuas fraquezas, né? Enaltecer suas qualidades, né? Quando eles precisam passar o couro na gente, eles vão passar também, entendeu? É assim que funciona. Não é indiscriminado, não. Tipo, não é bagunçado desse jeito, não. Ayrton,
Danilo, aguardo ansioso o início dos estudos. Eu sonho em ser um quimbandeiro. Ó, que bom, muito bom. Dia 3 de setembro, dia 2 ou 3 de setembro começa. Natasha, quimbanda é vampírica. Ela é vampírica. Ela é vampírica. Infelizmente, ou felizmente, ela é. Né? Se você chama alguém do mundo dos mortos para estar junto com você, para ele trazer essa guiança, para ele trazer esse poder de feitiçaria, esse poder de comunicação, tem que ter algo, tem que ser dado em troca, né? Porque eles já tiveram um período de vida material deles. Né? Lá no astral eles se alimentam das fontes que existem lá, agora aqui é outro papo. Tatiane, pode ocorrer um desequilíbrio se trabalhar somente com o Exu ou somente com a Pombagira, não com os dois? Pode. Eu vou te falar o porquê. Física. Tá? Quimbandeiro geralmente não entende que existem leis que são tanto para os homens, quanto para o universo, quanto para tudo. A lei da física é uma delas. Tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma mulher que só trabalha com pombagira, tá? Ou um homem que só trabalha com Exu, a gente deixa de ter o equilíbrio da balança do que é dinâmico e do que é receptivo. Então a gente faz um exemplo fácil, como se o Exu ele fosse aquele que abrisse o caminho e a pombagira fosse aquela que fizesse com que esse caminho fosse realizado. Ou o homem que traz o dinheiro e a mulher que guarda ele, né? No sentido uterino da palavra. Então, se você trabalhar só com um tipo de espírito, você vai deixar de ter as qualidades que o outro espírito poderia lhe dar. Obviamente que a incorporação, ela vai acontecer mais com o espírito que é mais afinado com a pessoa. Mas, por exemplo, uma mulher que só gosta de trabalhar com o Exu incorporado. A energia que ela vai produzir vai da física. Por quê? A mulher tem o polo negativo. O Exu é o polo positivo, que ele é masculino. Negativo mais positivo é igual a negativo. Então, quer dizer, nunca a vida da pessoa ela vai absorver muita carga nociva até o momento que ela vai começar a ter problemas pessoais realmente. Tá? A gente vê casos aí de pessoas que estão vindo, e a gente às vezes tem que fazer a inversão, porque se coloca um Exu à frente de uma mulher, depois a gente tem que inverter o papel, colocar a pombagira para poder equilibrar a balança. É toda uma ciência espiritual que existe por trás disso. Ó, o grupo de estudos começa em setembro, hein? Mestre, Exu Zé Caveira é o mesmo que João Caveira? Não, acho que não. Zé Caveira é o que faz o pulo do gato, né? Que é o que faz. O Zé Caveira ele vai na lira e o João Caveira vai na encruzilhada, tá? Tô te dando a dica. Pai Paulo de Airá, salve grande mestre Danilo, salve pai Paulo, boa noite. Qual o oráculo que o senhor joga e quais os elementos? Eu jogo o oráculo da AVJ. Eu trabalho com ossos, tá? E trabalho com búzios. E eu tenho a dadomancia do Zé também para me dar um apoio. Então, assim, eu gosto de trabalhar com 2 tipos de oráculo diferentes, para eu poder ver com profundidade certas situações. O oráculo de ossos é ótimo. O de búzios é ótimo, os dados são ótimos, mas eu gosto de trabalhar com alguns oráculos diferentes para eu poder ter perspectivas diferentes a respeito do mesmo assunto. E aí eu poder dar uma resposta mais completa para as pessoas. Boa noite, mestre Danilo. O que você acha de muitos umbandistas dizer que faz gira de quimbanda? Eu acho que eles estão se apropriando de uma coisa que não é deles, né? Mas tudo bem. Cada um, né? Um bandista fazer gira de quimbanda é... Quimbanda é pra quimbandeiro, gente, por favor. Marcos, boa noite. Cauã, boa noite, mestre. Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Cauã. Casa de Ogum Yansan, Caboclo.
Acontece às vezes de repor energia a mais e o Exu ficar um pouco lento nas suas ações? Isso não acontece? Ó, vou falar por mim. É um ensinamento do meu tata para mim. Ele falava o seguinte, que quando você ia fazer a alimentação de Exu, você tinha que lembrar que sempre lembrar do processo de uma cobra, né? Que quando você dá a comida para a cobra, ela tem um período ali onde ela vai comer e ela vai repousar, entendeu? E esse repouso, no caso de Exu, é o tempo que a comida estiver arreada ali no pé dele. Mas quando você coloca essa comida na encruzilhada, o Exu ele já está apto novamente a tá fazendo o trabalho dele. Então por isso que é interessante você ter sempre as guarnições em ordem, né? Sempre ter o Exu de porteira bem forte também, né? Para poder, nesses momentos, você não ter perigo algum de ser atacado. Até porque mesmo ele comendo ou mais lento, na hora da precisão, eles não tem cadeado e corrente que segura. Não tem porteira que segura nem nada. Eles, em prol de nós que somos filhos, e eles quebram corrente, cadeado, estoura porta e porteira. Tem até o ponto que diz, né? Ou abre porta e porteira, cadeado se estoura, Exu, bem, aí é isso aí. Esse é o fundamento. Arcano 8, salve suas forças, mestre. Sonhar mais de uma vez com o mesmo Exu pode ser um sinal que esse Exu nos acompanha? Pode. Como também pode ser um sinal de que você precisa encontrar algum feiticeiro para saber se é alguma mensagem que esse Exu está querendo te passar, né? Já aconteceu o caso da pessoa ficar sonhando com o Exu e aí o Exu demandando ela no sonho também, viu? Presta atenção. Leandro Oliveira, qual a melhor forma de entrar e sair de dentro do cemitério? Vou passar para vocês a maneira simples, eficaz e que jamais vai trazer problema para vocês. Quando vocês forem no cemitério, vocês carreguem consigo 5 moedas, tá? Ao entrar no cemitério, do seu lado direito, você vai colocar na porta de entrada, do lado de fora, uma moeda para os seus 7 porteiras e pedir licença para entrar. Porque ele é o dono da porteira, não tem outro Exu que é dono da porteira. Aí você entrou, do seu lado direito, você coloca uma moeda e oferece para o Exu Caveira, e do lado esquerdo você oferece uma moeda para o Tata Caveira, tá? E entra no cemitério e vai fazer o que você tem que fazer. Quando você for sair do cemitério, lembra que você ficou com 2 moedas. Você no portão do cemitério vai jogar uma moeda para trás de um lado, uma moeda para trás do outro, e vai pedir que os Exus não permitam que nada acompanhe, a nada de nocivo acompanhe vocês para a volta para casa. Então dessa maneira vocês garantem o pagamento dos mortos, né? E o respeito dos Exus que estão lá, que toda vez que você chegar ali eles vão saber que você é uma pessoa respeitosa. Então dificilmente uma pessoa que age com um procedimento correto acaba levando carga para dentro de casa. Ensinei um método simples e que funciona. E eu faço isso, volto para casa e tudo tranquilo. Eu não tenho nenhum problema com terra de cemitério, poeira de cemitério, energia de cemitério, nada disso. Casa de Ogum Yansan, boa noite, salve a banda, salve a banda. Hector, obrigado, Tata. Consigo marcar um oráculo? Fala comigo depois da live aí que a gente vê isso aí. Marcos Cascalho, o Exu Asa Negra tem relação com os povos andinos? Olha, pelo fato do condor, né, do culto ao condor, eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que o Exu Asa Negra tem relação direta, tá, com criaturas
do panteão folclórico brasileiro, né? Tenta dar uma lida aí, Xandoré. Fica a dica. Boa noite para quem é de boa noite, Nádia. Vamos curtir a live para que tenha um bom alcance maior. Vamos lá. Indígena da favela. Eu gosto desse cara, indígena da favela. Top demais. Para alguém que nunca teve contato com a Quimbanda e sente o chamado, existe uma forma de acessar a egrégora de espíritos da Quimbanda para um direcionamento? Então, o mais fácil é você procurar um templo, irmão. Um templo sério, que trabalhe de maneira correta. E ali você ter as suas revelações ali que você precisa, entende? E aí sim você ter esse contato espiritual. Porque existem certos códigos que a Quimbanda ensina para os seus adeptos, que são códigos de segurança, tipo abrir o ponto, fechar o ponto, alimentar o ponto, qual maneira você vai fazer isso e tal, tudo direitinho. Eu acho assim, você pode seguir um script que tem, por exemplo, no meu livro tem um script de como você pode fazer isso, entendeu? Se você tiver na disposição mesmo de querer acessar, você pode acessar, mas eu acho sempre mais legal a pessoa ela conhecer a energia da Quimbanda, ela ir num templo, numa gira aberta, alguma coisa assim que de vez em quando acontece em algumas quimbandas, e tipo, conhecer na realidade, na pele, né? É a mesma coisa que eu vim aqui falar de aldeia sem nunca ter pisado numa. Eu vim falar dos povos indígenas sem nunca ter conhecido um, né? Só para você ter uma ideia, o indígena, o meu filho, Leonardo, ele foi batizado pelo povo Runicuim com o nome de Ninauá e Nubacan. Só para você ter uma ideia. Então, quando a gente quer estudar alguma coisa, a gente se entrega de corpo e alma. Então, a gente vai no lugar, vai no foco da história para aprender alguma coisa, né? E dali a gente extrai aquilo que a gente precisa, né? E sempre deixa alguma coisa em troca. Boa noite, Danilo. Faz parte dos trabalhos da Quimbanda, Exu e Pombagira pedirem ratos ou uma ratazana, prenha para cortar? Então isso aí, Leandro, é um pouco... Como é que eu posso te dizer? Vem um pouco da mistura dos cultos de tradição iorubá, tá? O que acontece muito é a preá, né? Às vezes a preá parece... Ela tem uma relação meio rato, meio coelho, meio isso, né? Que pode acontecer. Agora, rato já é uma coisa que está mais ligada às religiões de tradição. Pedro Henrique Dias, Quimbanda Brasileira, você poderia começar a deixar as lives salvas para assistirmos na íntegra quando pudermos? Cara, posso te dizer uma coisa? Eu não deixo live salva, porque é o momento que eu estou conversando com vocês. É igual eu estar conversando e estarem filmando a conversa. Eu nunca vou me sentir à vontade, sabe? De deixar salva a live. A gente conversa, vai conversando. Se precisar, fala de novo a mesma coisa, a gente fala. Mas não tem necessidade disso. Até porque por um domingo, numa hora dessa, a gente está com uma audiência legal dessa, é porque está interessante a ideia, né? Quando libera as vagas para a próxima gira aberta, fica atento, hein? Vai rolar, hein? Templo de Sete Montanhas. As lives da 49 são algo que deve assistir com o caderno na mão. Devemos preservar os nossos segredos ocultos mesmo. Sim. Você fica com o caderninho, anota o que serve para você. É sempre bom. Eu faço isso até hoje. Pai Paulo de Airá pergunta novamente: qual o tipo de oráculo que o senhor usa na Quimbanda? Eu já te falei, eu jogo com ossos, Nosso oráculo tem o mesmo nome dentro da nossa tradição, né? Que é de Quimbanda. Ele não veio de candomblé para Quimbanda, é um oráculo de Quimbanda, tá? Que ele tem um nome bem específico, tá? A gente mistura o Yamuti com o Kerashi e a gente faz o oráculo.
É uma coisa que não dá para explicar assim. Eu sei que o senhor foi iniciado há pouco tempo com outro tipo de oráculo, que não é o nosso. Mas também, boa sorte para você. Boa noite. Onde adquirir seu livro? Na editora Via Sestra, tá? www.editoraviasestra.com.br. Vamos lá. Tem algum mestre da 49 no Rio de Janeiro? Não, não tem. Não tem nenhum no Rio. Mestre ainda não. Tem estudante que vai se tornar mestre. Tiago Goff, boa noite, Danilão. Pedro. Cada tradição é um oráculo diferente. Nagô é um, Luciferiano é outro, Malê é um. É isso aí, cada tradição tem o seu oráculo, o seu mistério, né? E tem que ser respeitados, né? Vamos lá. Salve aqui em Banda Brasileira, salve LTJ49, salve. Salve, Mestre Dani. De quanto em quanto tempo é ideal para alimentar o Exu? Esse é um outro tabu também que existe na religião. De quanto em quanto tempo você alimenta Exu? Depende do volume de solicitação espiritual você precisar, tá? Tem pessoas que podem alimentar uma vez por ano, tem pessoas que alimentam duas, tem pessoas que alimentam três, e vai da demanda espiritual que você está vivenciando. Né? Pessoas, quanto mais você trabalha para Exu, mais você exige de Exu, mais você precisa repor energia, para você não se tornar pilha depois, que nem eu ensinei anteriormente. Vamos lá, Gabri. Igual o Exu da morte fez comigo, no começo da minha jornada. Mandou eu sair e seguir o caminho de oposição. É isso aí. Nossa, chegou o tumulto. A minha mãe me tirou da Umbanda também. Isso aí. Quando acontece esse tipo de coisa, é justamente o que eu estava falando lá atrás, né? Do tipo, existem pactos astrais que tem que ser respeitados, né? E tem que ser bem respeitados. O universo é vampírico, com certeza absoluta. Satanás canhoto. Exus que atuam em duas linhas, como por exemplo Encruzilhada e Calunga. Como funciona essa ação, essa dinâmica? Pois são dois reinos, é um ponto de força específico, diferente. Por exemplo, vamos falar desses Exus que trabalham, que fazem a ponte, né? São Exus que fazem pontes, né? Nem todo Exu que trabalha dentro da Calunga pode fazer ponte em outros reinos. Então, o que acontece? Eles recebem nos dois reinos. Por exemplo, o Exu Caveira. O Exu Caveira, ele também sai do cemitério e recebe na encruzilhada. Tem gente que diz que não, mas eu afirmo que sim, tá? O João Caveira, ele é um Exu que ele sai da Calunga e faz a comunicação entre os reinos. Entendeu? Então ele é responsável pela comunicação entre os reinos. Às vezes ele pega a energia do lugar e leva para o outro, né? Enfim, eles respondem nos dois reinos, né? Mas assim, o reino principal deles, né, sempre vai ser o que ele carrega o nome. E isso tem um porquê. Eu vou te explicar. O reino de Exu, na verdade, ele não só mostra que há um ponto de força, ele mostra para o adepto também o ponto de fraqueza, de vulnerabilidade desse Exu. Então, por exemplo, uma pessoa que é ligada na encruzilhada, geralmente é uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. Ele não é que ele seja rápido para tomar decisões, ele tem dificuldade de tomar decisões. E às vezes uma pessoa que trabalha com o Exu de Calunga tem dificuldade, por exemplo, de decompor sentimentos, ele vive se remoendo por dentro, sabe? Tem dificuldades de deixar para trás certas coisas. Então, às vezes, um Exu desse, João Caveira,
ele acompanha uma pessoa porque a pessoa tem essa dificuldade, tanto de tomar decisões, quanto de decompor o que ficou para trás. Então ele se trava, a vida dele trava, porque ele não consegue deixar para trás, decompor o que aconteceu no passado. Então a matemática, a ciência da Quimbanda, ela funciona em torno disso. O Exu certo faz o trabalho ocorrer, faz o trabalho acontecer. Entendeu? Tata, salve, trabalho com o seu Zé. O chefe do terreiro, que eu era membro, era do seu Destranca-Rua. O Destranca-Rua não curtia os trabalhos do Zé, pois alegava que o Zé o matou. Procede essas tretas? Procede nada. Isso é conversa furada. É que você devia estar chamando muita atenção. Eu, Carol Lima, 87. Salve a banda, mestre. Gratidão imensa. Aprendo muito com você. Muito obrigado. Nath Saraiva. Mestre, Exu Cainana seria o mesmo que Exu Cobra? Descobri recentemente que eu tenho ele na herança e não acho muita coisa. Não, Exu Cainana é da linhagem de Exu Cobra. Tá? Então é da linhagem de Exu Cobra. É considerado um Exu bem maduro, assim. Dentro da linha. Ele tem um amadurecimento, né? Ele não trabalha tanto com a parte de veneno, né? Porque a Cainana mesmo é uma cobra que não tem veneno. Mas a Cainana é uma cobra que enfrenta outras cobras e mata elas e às vezes até come. E a Cainana tem um poder no rabo dela de chicote que é dolorido. Então é um Exu que ele tem punições pesadas também, tem aspectos de proteção bem ferozes. Quando a gente vê um nome desse, a gente estuda um pouquinho sobre o animal, tem uma vivência sobre esse animal, a gente já começa a entender um pouco sobre o que esse Exu, por que esse Exu é chamado desse jeito. Entendeu? Porque assim, o Exu Cobra é um mestre dos venenos e dos antídotos. Tá? Ele é um feiticeiro, assim, alquimista fudido. Né? As pessoas não dão valor para o Exu Cobra, sendo que ele é um alquimista gigantesco. Só que na linhagem do Exu Cobra existem cobras que não têm veneno. Só que não é porque ela não tem veneno que ela é inofensiva. Não, ao contrário, ela é super agressiva, Cainana. Tá? Super agressiva mesmo. Eu já tive alguns encontros com Cainana e todas as vezes eu tive que correr. Salve, Danilo. Faz sentido iniciação somente com Exu e depois de anos fazer iniciação de Pombagira? Não, nenhum sentido. Desculpa ser direto. Não tem sentido algum. Agnus Freire. Porra, cara. A humildade do Danilo em responder as perguntas com paciência e dedicação me constrange. Um mestre do gabarito dele, só gratidão. Eu não tenho... Por que eu preciso ter ego, cara? Eu já venho há muitos anos falando sobre as mesmas coisas. Então, as questões, elas são assim mesmo. Então a gente vai falando com tranquilidade, Você precisa ser bravo na hora que você tem que ser bravo mesmo, tá ligado? Tipo, a gente tem que usar o exemplo da Cainana. A hora que invadem o espaço dela e ela mostra quem ela é. Tá? Born 2 cringe. Não tenho experiência com Quimbanda, mas eu queria ir numa inclusa, acender uma vela e fazer um pedido. Posso? Tenho vela preta e vermelha, eu preciso de uma ajuda espiritual urgente na minha vida que tá... Putz. Faz o seguinte, cara, me chama no privado aí que eu vou te dar uma instrução aí, tá? Não hoje, tá? Por favor. Hoje não, mas me chama aí durante a semana que eu te dou uma instrução. Débora. Verdade, obrigado, Laro Eibos. Poderia falar mais sobre o Exu de Porteira, por favor? Poxa vida, toda vez que alguém me pede para falar sobre Exu, eu sempre vou falar a mesma coisa para vocês. Irmãos e irmãs, eu me dediquei muito para escrever o livro do culto da chama vermelha e preta. Infelizmente, alguém hackeou ele da editora ou algo parecido e colocou ele na rede. Mas ao mesmo tempo que foi uma infelicidade a gente ter isso, abriu também para as pessoas que não têm dinheiro, que não tinham condições de comprar, poderem ler. Então eu nunca briguei pelo fato do meu PDF estar na editora.
Eu brigo e sempre estimulo as pessoas que estão assistindo a live para brigar com as pessoas que estão vendendo o PDF do meu livro, que existem alguns filhos da puta que fazem isso, tá? E ainda esses caras que fazem isso são os caras que vão na sua página te xingar, te chamar de marmoteiro, te chamar disso e daquilo. São os mesmos que vendem o PDF do livro, tá? Então quando vocês verem esses caras que vendem o PDF do Culto da Chama Vermelha e Preta, lembra, tem de graça, pode baixar, tá entendendo? Porque quem quer ter o livro físico na mão, uma hora que tiver um dinheiro sobrando, vai comprar e vai ter, porque vai gostar da leitura. Tem gente que vai ler e não vai gostar e não vai comprar, tá? Eu sou desse jeito, já recebi livro em PDF. Eu não sou um cara que levanta a bandeira e fala, eu sou contra o PDF. Cara, tipo, vazou o livro? Vazou? Já era, já era. Dá uma olhada, gostou? Vai quando tiver o dinheirinho, vai na loja, compra, no site, compra direto com o autor. Tem um clube dos autores aí com cada puta título legal, sabe? Vale a pena. Indy DSS. Pode indicar casas de quimbanda no Rio de Janeiro? Indy, eu vou poder te indicar daqui a uns dias, tá? Daqui a uns dias eu vou poder te indicar. Real 1F. Mestre, poderia falar um pouco sobre Exu Ferrabras? Pois eu vi alguns falar que não existe na quimbanda, que é uma figura cristã. Olha, as pessoas gostam de falar muito sobre quimbanda, sobre o que existe e não existe na quimbanda, tá? Existe até um ponto bem antigo, né, que falava: Ferrabras é filho de Satanás, o que confia no diabo cada dia cresce mais. Então, o que acontece? O Ferrabras, ele é a figura do culpado que foi inocentado, né, pela manipulação que foi feita pelo próprio sacerdote judeu, tá, que queria que Cristo fosse condenado. Então ele preferiu soltar o ladrão e prender e crucificar o Cristo, tamanho era o ódio religioso dele, do que punir o ladrão e deixar o cara lá que estava pregando essas paradas dele em paz, né? Só que assim, o que ele fez? Ele não matou uma pessoa, ele criou um mártir, um líder. Quando você ataca de forma errada o sistema, você não cria fraqueza nele, você cria força. E foi o que aconteceu. Então o Ferrabras ele existe dentro da quimbanda como aquele que escapou da morte, né, colocando um outro no lugar. Então sempre foi assim. E ele foi demonizado pela igreja. Não tem jeito. Então, ele existe na quimbanda? Existe. Existem quimbandas antigas que tem Exu Ferrabras. Agora, tem muita gente nova aí que não acredita. Eu por exemplo, não presto culto a Exu Ferrabras, mas eu sei que existe. Como é que eu vou falar que não existe? A ansiedade nos momentos pode travar nossa relação com os Exus? Pode. A ansiedade ela é uma doença, na verdade. Geralmente quando a gente está passando em períodos onde a gente precisa de respostas rápidas, a ansiedade ela é uma inimiga da gente, né? Então a gente faz um trabalho, a gente tem que entender que o trabalho ele tem um tempo, né? Ele tem um time para acontecer. Depende da forma que ele foi feito, que foi usado, que tipo de Exu foi chamado para trabalhar. Tem trabalhos que são feitos em pontos de força que demoram mais para acontecer do que em outros pontos de força. Não vamos querer comparar, por exemplo, um trabalho feito na encruzilhada com um trabalho feito dentro da calunga. O tempo de um é diferente do tempo do outro. Tá entendendo? Assim como se você colocar o trabalho numa estrada ou num cruzeiro, entendeu? Você precisa mandar o trabalho para determinado lugar, você coloca num cruzeiro, ele voa, pagando o morcego direitinho, o trabalho vai rápido. Então, assim, a ansiedade, ela pode, não é que travar, mas ela vai criar bloqueios que te impedem.
Complicado essa perseguição, viu, gente? Tá, a galera tá derrubando a live mesmo. E a gente recebe as notificações aqui que tá complicado. Desligaram o disjuntor, de verdade. Ah, a gente cai mais volta, não tem problema não. Eu não tenho pressa, são 8h30. Tá. Desde que... Eu vou contar pra vocês. Desde que eu me levantei contra a marcha de Exu, tem acontecido isso aí no meu Instagram. Eles estão tentando derrubar a gente de toda maneira. A gente está fazendo agora até... Vai ser obrigado a fazer aquelas proteções para receber selo, essas coisas assim, porque, cara, desde que a gente se levantou contra a marcha, aconteceram isso, cara. Eles derrubaram várias lives da gente. Quando a gente tava nos picos de 240, 250 pessoas, que a gente tava, sabe, conseguindo alcançar um público legal, eles vinham e derrubavam a live, cara, denunciavam, em que, cara, eu não sei o que eu tô falando a mais aqui para as pessoas quererem me denunciar. Mas, de toda maneira, a gente volta e vem falar. E se eu falar de novo, a gente fala de novo, sabe? Quando a gente estava falando sobre os reflexos aí da marcha que foi feita, né? No dia seguinte já começou. Né? Eu não vou dizer que o assassinato daquela senhora quilombola, que era uma mãe aí de religião afro, tem a ver com isso, não posso dizer isso, mas eu tenho certeza do que eu vou falar, que os caras que fizeram o serviço, eles certamente não estavam com medo de represálias espirituais, entendeu? Assim como os pastores aí que estão levantando até vídeos aí contra a passeata. E eles vão fazer a passeata aí no Rio também. Então, você que é quimbandeiro ou estuda quimbanda, entende que a guerra da quimbanda ela deveria ser contínua contra o sistema, né? Não a favor do sistema, dando forças para o sistema, né? Às vezes tirar a máscara não é uma opção. É igual você pintar um alvo e soltar o cara no meio de um tiroteio. Mas deixa pra lá, isso aí eu já falei que eu tinha que falar sobre a marcha, ela já foi. E se cair a gente volta, não tem problema. Então eu vou... Mestre, o senhor falou que um Exu pode demandar a gente durante o sonho. Pode explicar? Eu acredito que tenha acontecido isso comigo em minha pombagira. Sim, pode. O mundo onírico, né, que é o mundo dos sonhos, pode acontecer muita coisa. Tem feiticeiros que sabem se deslocar através do mundo dos sonhos. Existe toda uma ciência de deslocamento astral aí, e existem entidades aí que trabalham exatamente dentro dos campos oníricos, né? Então, assim, tem que prestar atenção. Às vezes colocar uma proteção no quarto, às vezes fazer uma defumação, uma limpeza, né? Tem tudo isso aí. Bom, já voltamos, estamos com tudo. Mestre, quem já é iniciado e tem assentamento, pode dar uma gota de sangue diariamente como forma de conexão? Você não precisa dar uma gota de sangue diariamente para fazer isso, minha filha. Quando você for dá logo um monte. Encharca seu enxuto de sangue. Tá entendendo? Não dá uma gota para dar conexão. Tá? Quando você for cortar, já corta logo o dedo e já derrama sangue em cima dele aí, sem piedade. Entendeu? Para se entender o conceito de que onde o sangue do meu irmão pinga, o meu empoça. Tá? Vamos lá. Eu acho que bricou aqui as perguntas. Boa noite, mestre. Poderia falar do reino das encruzilhadas e as fraquezas de seus adeptos? Eu também
Poderia repetir a forma de entrar no cemitério? Ah, já falei sobre isso, pô. As fraquezas das encruzilhadas. Qual é a maior fraqueza que a pessoa que vive na encruzilhada tem? É para onde ele deve ir. Ele demora muito, às vezes ele trava, não consegue sair do lugar. Às vezes a pessoa que tem um Exu que carrega o nome da encruzilhada. Justamente por quê? Porque ele precisa daquele mestre espiritual para ajudar ele a destravar e ir encontrando o eu verdadeiro dele, né? O verdadeiro eu dele, que está oculto, né? Mestre, quanto tempo tem seus estudos antes de ser iniciado? De 5 a 6 meses. O curso dos Vasos de Poder tem alguma previsão? Tem sim, a gente vai repor ele na time. Tá faltando é tempo, gente. Tem um monte de coisa para fazer e tá faltando muito tempo. Às vezes perguntas, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim por que não tem tempo para atendimento e tal. Pô, de vez em quando o WhatsApp da gente tem 200, 300 mensagens para responder. EFPLS. Por que as pombagiras rainhas são tão raras? Porque elas são as falanges delas são menores, né? Do que as outras pombagiras. Existe menos rainha do que as rainhas são em menor número, né? Então elas são mais raras. É normal iniciação somente com Exu e depois de anos com pombagira? Puta, já respondi essa. Acho que tá voltando as perguntas. Não, não é normal. É anormal isso aí. Salve tua força, mestre. Quais as maneiras de identificar um templo sério de Quimbanda? Bom, existem algumas. Primeira coisa que você tem que pôr em mente é que se você for num momento de fé, de toque de Exu, você não vai conhecer a casa. Você não está conhecendo a casa nesse momento, tá? Você vai conhecer a casa quando você tiver como conversar com o Exu, que durante o toque, aquela barulho, mal você consegue conversar com qualquer espírito ou alguma coisa assim. Então no toque de Exu não é um momento apropriado para você. Agora, quando tem o toque, depois breca para as pessoas elas poderem conversar com os Exus da casa, aí você tem que ver como que é o desenrolar dessa conversa, né? Porque tem Exu que ele quer que você conte a sua vida para ele depois ele te falar alguma coisa, né? E a casa séria de Quimbanda é aquela casa que tem o Exu firme, que você vai chegar lá, você não precisa falar muita coisa, ele com uma palavra, duas, ele já faz você encher seus olhos de lágrima, entendeu? Então essa é a grande realidade. Quando você chega no Exu, o Exu fala o que você quer, você já tem que colocar o pé atrás. Porque o Exu ele está te enxergando, ele está enxergando suas encruzilhadas, né? A não ser que você tenha um bloqueio no corpo, tipo, tem gente que vai nas gírias e coloca fios cruzados, fecha um bico, coloca bloqueios no corpo. Aí é justificável até o Exu não enxergar alguma coisa. Hamilton Skromoff. Enquanto o adepto tem um assentamento, mas não mão de faca, pode ser alimentado por um sacerdote à distância? Se você tem assentamento, você tem que ter mão de faca. Uma das premissas do assentamento é: eu faço seus assentamentos, lhe ensino a cortar. Então, assim, eu faço o seu assentamento, 6 meses depois você faz um ritual e recebe a faca nesse ritual. Ou, né, que é o primeiro corte que você vai dar você mesmo. E às vezes a distância, por exemplo, que nem eu tenho adeptos no Rio de Janeiro. Eu vou precisar ir até o Rio de Janeiro para poder dar o corte e dar a faca. Entendeu? Para poder dar para a pessoa poder fazer isso. Então, agora, você tem que entender que quando se recebe o vaso, você tem que receber o instrumento de alimentação desse vaso. É a mesma coisa que te darem uma planta e cortarem a água. E aí, como é que você vai fazer para regar a planta? Né?
Essa história de alimentar à distância uma coisa que eu sou meio contrário. Pode funcionar? Pode, mas não é uma alimentação no assentamento, é uma alimentação para o espírito. Tá? Danilo, quando puder e se puder, consegue me indicar um terreiro de quimbanda em Piracicaba e região? Vou ver se tem alguma coisa por lá, irmão. Na verdade, assim, eu respondo mais pelos templos da 49. Eu não tenho muitos contatos assim com muitos sacerdotes de quimbanda. São bem poucos que eu converso, entendeu? Então aí se algum deles estiver assistindo a live e falar comigo, ó, tem um filho meu que tem um terreiro ali e tal, eu posso até fazer uma indicação. Caos Gabi, mestre, por favor, fala das fraquezas do povo das almas. O povo das almas, a fraqueza está aqui, ó, nos pensamentos, tá? Não consegue controlar os pensamentos, as crises de ansiedade, depressões profundas. O povo das almas é o povo da mente, né? Que trabalha com os pensamentos, que trabalha com esse tipo de problema, né? Geralmente as pessoas que carregam o povo das almas, elas têm propensão a ter esse tipo de baixa estima, tem que trabalhar isso tudo nela. E o Exu e a Pombagira são peças fundamentais, porque se eles estiverem alinhadinhos, eles conseguem resolver todos esses problemas devagar na vida da pessoa, até que ela tenha controle da mente dela e do que ela consegue sentir. Caramba. Vamos lá, Danilo. Qual a fraqueza do povo da Calunga Grande? Vamos lá. O povo da Calunga Grande, a fraqueza deles é que às vezes eles gostam de se isolar, tá? Às vezes eles se fecham tanto para o mundo que eles gostam que a interação deles com o mundo é meio complicada, tá? Então se fecha igual uma concha, se coloca dentro de uma concha. Sempre você vai usar elementos básicos para você entender as suas fraquezas, né? E isso se o Exu estiver correto na sua vida, se for feito um oráculo, o Exu correto, o reino do Exu correto, tudo direitinho, tá aí. Washington Tertuliano. Qual a forma correta de entrar na floresta? Correta, primeiro é pedir licença, tá? Então a primeira coisa que você faz, você entrou no mato, você põe a mão pro lado sem olhar e pega a primeira folha na sua mão. Esfrega a folha nas duas mãos, ó, tá? Aí vai lá, arranca um pedaço de fumo de corda, leva uma garrafinha pequenininha de cachaça, tá entendendo? Um coitezinho feito de cabaça, corta uma cabacinha, limpa ela direitinho, coloca a cabacinha lá, coloca a cachaça dentro, leva a garrafa embora, porque você não vai deixar plástico na floresta, pede licença e entra. Ah, Danilo, mas não precisa acender vela? Não precisa acender vela, porque fogo e floresta são coisas que não conversam muito bem, tá? Vamos lá. A ayahuasca tem a ver com glândula pineal e pode ajudar a abrir a mediunidade? Quando a gente fala de ayahuasca, a gente está falando de uma coisa totalmente diferente de quimbanda. Mas a ayahuasca, ela pode trabalhar em todos os campos da vida da pessoa. Não só na quimbanda, no candomblé, na umbanda, no catolicismo, budismo, qualquer expressão religiosa, tá? A ayahuasca, ela é um processo de autoconhecimento, lapidação interior. Então você toma ayahuasca e vai ter as mirações, né? Que são as visões espirituais que podem te libertar de traumas e de barreiras e de tudo isso. Por isso que eu fiz um longo tratamento com ayahuasca também, faço até hoje, né, porque eu passei por muitas coisas difíceis e a ayahuasca me libertou. Hoje, se vocês estão tendo contato comigo assim via vídeo, essas coisas, foi graças à ayahuasca que me tirou essa inibição, esse medo de falar sobre a minha história, medo de falar sobre a minha origem, de como eu comecei. Tudo isso quem me tirou foi a própria ayahuasca, tá?
Existe magia para quem não quer querer de fato, mesmo sem caminho. Então, se você não quer o caminho da magia, a magia não vai forçar ninguém a ter caminho. Tá? Ninguém vai te forçar a nada. Aliás, tudo que é forçado, para mim, entra no campo do escravismo. Sim, Tatiane, psíquico. Totalmente psíquico. Debbie da Padilha. Minha pombagira mudou muito depois que ela me levou para Quimbanda. Muda, por quê? Porque ela pode tirar a máscara que ela usava, né? Ela coloca a plenitude dela, né? No chão dela, no fogo dela, né? Mestre, tem pessoas que colocam um esperma no assentamento de Exu como ligação. Isso faz algum sentido? O esperma, ele é um sangue branco, né? Se eu falar minha opinião a respeito disso, eu posso estar ofendendo a própria Quimbanda, né? Eu não aprendi isso com o meu mestre, é o que eu posso dizer, tá? Eu não aprendi isso com o meu mestre, a colocar esperma no assentamento. É o que eu posso me limitar. Fala um pouco da Rainha do Inferno. Não vou falar não. Deixa ela quietinha lá no canto dela. Mestre, fala um pouco do Tranca-Rua das Sete Encruzilhadas. Meu irmão, ó, vocês que estão assistindo a live agora, gente, 174 pessoas, puta, que legal, muito obrigado pela moral que vocês estão me dando, mas eu vou pedir para vocês me darem uma moral também. Adquire o livro O Culto da Chama Vermelha e Preta, leia, tá? Tem a parte do Tranca-Ruas lá com todas as variantes dele, da onde veio, tudo direitinho, tá? Força 49, é isso aí. Morar em uma casa na encruzilhada pode acarretar algo na vida de uma pessoa? Ela deve fazer alguma proteção? Ou ela pode utilizar disso para algum benefício? Eu sempre olho como benefício, cara. Tipo assim, eu sempre quis morar numa rua, numa encruzilhada. Eu sempre vou olhar isso como benefício, tá entendendo? Porque a primeira coisa que eu faria era, se eu não fosse um tata, eu iria lá e ia comprar a encruzilhada para mim. Aquela encruzilhada ia ser minha. Então, tipo, eu já ia trazer o fluxo monetário financeiro, ia trazer um monte de coisa boa para dentro da minha casa, entendeu? Eu nunca tive essa oportunidade, né? Mas a encruzilhada não deixa de ser um ponto de força. Então, o ideal é que se tenha uma proteção dentro de casa, para que nenhum espírito que esteja transitando e vagando pelas encruzilhadas, né? Pois existem os espíritos perdidos que estão passando pelas encruzilhadas por aí, ele venha adentrar na sua casa. É obrigatório ser da Umbanda para iniciar na Quimbanda? Cara, a Umbanda e Quimbanda não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nem fundamento pensar dessa maneira. Ser obrigado a ser da Umbanda para ser da Quimbanda. Não. Admiro muito o respeito que você tem pelas culturas indígenas. Máximo saber que seu filho é parentinho único. Ele é. E é legal quando se encontra, né, com a pessoa que batizou ele. Tipo, é uma coisa, é um momento bem especial. Aliás, ele vai estar aqui para São Paulo pro mês que vem, muito provavelmente vai ficar aqui na minha casa. E assim, o tratamento é diferente. Quando eu sempre falo isso para as pessoas, o convívio nas aldeias, ele ensina que quando você vai lidar com um povo diferente do que você está acostumado a lidar, você tem que construir uma relação. Então você vai lá no primeiro dia, eles vão te olhar de um jeito, você vai no segundo, eles vão te olhar de um jeito, você vai no terceiro, quarto, aí você sempre vai tentar agradar de alguma maneira, porque você que está interessado em entrar ali dentro, não são eles que estão interessados em você, você que está interessado em entrar dentro da aldeia para extrair alguma coisa deles, né? Então, para você extrair alguma coisa verdadeira deles, eles têm que ter no mínimo confiança em você.
para eles poderem começar a falar. Mas não tem coisa mais gostosa do que você sentar do lado de um pajé, e isso aconteceu comigo e com... eu e um amigo que lá no Acre, nós estávamos com o pajé e o pajé sentou com a gente, começou a falar das folhas e tal. E aí, naquele momento ali, cara, se eu pudesse, eu estaria com um caderno e uma caneta ali, escrevendo igual um louco, cara, ele falando sobre os vários tipos de folha da floresta ali. E eu tentei gravar o máximo possível, cara. Cheguei assim, no caminho de volta, eu tava com o celular na mão, gravando, pra poder não esquecer, cara. Então, quando você consegue a conectividade com esses povos, eles são cheios de sabedoria, né? E existem etnias indígenas com feitiços incríveis, tá? Encantamentos surreais, tá? Por exemplo, você está falando do Exu Cainana, né? Existem etnias que usam a cobra cainana mesmo para proteger uma gravidez aí que esteja de risco. Existem feitiços que etnias indígenas tiram debaixo do braço assim, e sopram na pessoa. Eles têm a arte da feitiçaria. Não é só de cura, eles têm também as formas de defesa deles, tá? É a mesma coisa com o Exu. Então pega essa experiência toda que eu falei de ir na aldeia e coloca com o Exu. Quando você não tem um relacionamento com o Exu, ele nunca vai se abrir para você. Entendeu? Não adianta você ir lá e arrear uma mesa para ele e pedir uma coisa que às vezes pode não acontecer, porque você não tem nenhum relacionamento com ele. Ele pode até receber a mesa, mas ele, tipo, você ainda continua sendo um estranho para ele. Então, se você quer cultuar realmente um Exu, você tem que fazer com que esse culto ele seja constante, entendeu? Mestre, é fácil o médium se adaptar às práticas da linha da mata, ainda que seu Exu de coroa seja de outra linha que não seja da mata? Olha, trabalhar na linha da mata já é difícil. Quando você tá lá na mata mesmo, quando você tá lá no meio do mato, cara, tipo, as pessoas que têm, por exemplo, Exu de lira, Exu assim, sente muita dificuldade de incorporação, né? A densidade energética é diferente, né? Mas devagar pode ser que você consiga. Agora, um caminho mais legal é você fazer as obrigações corretas e trazer um Exu de mata para perto de você, entendeu? Já que você gosta, que você sente esse chamado. Na sua visão, o Exu chupa-vida seria uma máscara do Exu morcego? Então, na verdade, eu acho que chupa-vida é um dos nomes que, se vocês procurarem, vocês podem até achar que Andirá, né, que é o grande morcego da floresta, né, é o ser mitológico, né, que foi demonizado pela Igreja Católica também, né, durante o processo de destruição das culturas indígenas no Brasil, né, ele era também chamado de chupa-vida, né? Então, tem ligação com o morcego de uma certa maneira, sim. Mestre, sobre o Tiriri da encruzilhada na Quimbanda, irmãozão, novamente eu vou falar. Dá uma moral pra gente. Editora Via Sestra, Culto da Chama Vermelha e Preta. Lá tem toda a descrição do Tiriri, tá? Tem até o ponto riscado dele específico para encruzilhada e tal. Tô sem dinheiro agora, Danilo. Tá sem dinheiro? A internet baixa grátis o PDF. Aproveita que vazou e baixa grátis. Só não compra o PDF. Porque quem tá vendendo que tem de graça, esse é filha da puta. Porque além de aproveitar do meu trabalho, não me dá nada, tá ganhando com isso. É o espertão, entendeu? Mas um dia a gente descobre quem é. Tatiane e eu. Me deram a planta e cortaram a água. Exatamente. Tem previsão de ter um templo 49 no Rio? Tem previsão sim de ter um templo 49 no Rio. Nós temos uma sacerdotisa que eu não sei se ela está assistindo agora essa live, que eu gostaria muito que ela assumisse uma responsabilidade de ter um templo aí no Rio de Janeiro. Mas aí vai dela, né? Não vai ser só de mim. A previsão já está na minha mente, agora eu preciso colocar isso na prática.
Belo Horizonte, se tem algum representante da 49. Se não me engano, tem um adepto da 49 aí em Belo Horizonte. Tá? Não sei se ele tá na live aqui. Se ele tiver, ele pode dar um grito. Boa noite. Indicação de Quimbanda, Zona Sul de São Paulo? Olha, existem templos aí na Zona Sul de São Paulo. Tá entendendo? Você me pergunta assim, para eu te dar uma indicação de templo, eu sempre vou falar assim, templo de Quimbanda Maioral, Beelzebub, Exu, Pantera Negra. Ele é perto da Zona Sul, porque ele fica em São Bernardo. Entendeu? Vamos lá. Mestre, qual a fraqueza das pessoas que são dos Exus de Cruzeiro? Não conseguir se alinhar na vida. Sabe a pessoa que nunca se encontra? Parece que, assim, quem olha de fora vê sempre uma pessoa perdida. Não é que ela não sabe para onde ir, ela não se encontra. Nenhum lugar para ela tá legal. Ela tá sempre em desequilíbrio em algum lugar. Porque o povo do Cruzeiro também representa os elementos, né? Então ela está sempre desequilibrada de alguma maneira. Então por isso que o povo do Cruzeiro se comunica muito com os outros povos, porque ele pode trabalhar com Exus de outros reinos para ajudar os filhos deles a superarem esses problemas. E aí logo em seguida tem o povo, qual a fraqueza do povo das estradas? Ficar muito tempo parado no mesmo lugar, não, sabe, jogar âncora, tipo arrumar um trabalho de escrevente, entendeu? Tipo, jogar âncora, ficar sentado o dia inteiro ali. Isso aí acaba com a vida da pessoa. A pessoa que é das estradas, ela tem que ter movimento na vida dela. Entendeu? Tem que sempre ter movimento na vida dela. Então, uma pergunta que estão me perguntando aqui do Exu Toquinho. A história que eu ouvi, né, durante meu processo de formação é que os caras chamavam ele de Toquinho porque ele era muito grande, cara. Aí os caras falavam, ei, Toquinho, que era uma forma, tipo tipo uma zoeira, assim, sabe? Porque ele era muito grande, muito forte, entendeu? Aí os caras chamavam ele de Toquinho, mas na verdade era totalmente o contrário. Mestre, qual a fraqueza do povo das matas? Coragem. Coragem é a principal. Sabe? Eu mesmo passei por grandes provações que exigiram muita coragem da minha pessoa. Aí, inclusive, estar numa live aqui com 170 pessoas exige coragem, né? Pra você botar a cara e ficar respondendo ao vivo, assim, um monte de coisa. Né? Boa noite. Onde fica a casa para passar com o oráculo? Em São Bernardo do Campo. Conteúdo vasto, do curso incrível, oportunidade única. Gratidão, mestre Danilo. Gratidão é nossa. O Hamilton parece que eu tenho a fraqueza de todos os reinos, mas de vez em quando a gente se confunde mesmo. A gente não pode esquecer também que na vida da gente, a gente não tem um Exu e uma pombagira só. Né? Esse Exu e essa pombagira, eles têm aliados espirituais que formam um conjunto de espíritos que vão trabalhar com o quimbandeiro, né, nos seus reinos específicos. Então, de vez em quando, a gente pode estar passando por uma certa fase que um Exu de mata pode ajudar. Às vezes a gente pode estar passando por uma fase onde o Exu do comércio pode ajudar, né, da lira. Né? Então, assim... Por exemplo, às vezes o cara tem coragem de trabalhar, tem, sabe, disposição, força, boas ideias e tal, e o comércio dele não manda, entendeu? Aí você vai lá e trabalha com o povo do comércio. Para quê? Para fazer o giro na vida da pessoa. Ou às vezes a pessoa ela tá num ritmo de vida que, tipo, ela trabalha e não sai da pobreza. Aí você vai olhar, vai observar e vai trabalhar o quê? Com o Exu vira mundo. Tem que virar o mundo dela ao contrário, entendeu? Então, assim, cada Exu ele tem uma função
cirúrgica na vida da pessoa. Por isso que tem tantos Exus e tantas pombagiras, que tudo é muito cirúrgico, é muito bem estruturado. E a pessoa que está conduzindo o trabalho, ele tem que aprender a ouvir o que as pessoas que estão na casa têm a falar. Que assim você consegue ajudar a pessoa da maneira certa. Boa noite, mestre. Eteuá, Eteuá. Por que é dito que a vida material do povo da mata é mais difícil? Porque a mata, o dinheiro na mata não significa nada. Você pode ter $1 milhão no bolso, se você estiver no meio da mata sozinho, não vai te salvar de absolutamente nada. O que o povo da mata ensina é você trabalhar com aquilo que você tem nas mãos, entendeu? Então, tipo, ele vai te ensinar que o fundamental é você ter as coisas certas para você não se perder na vida. Então, assim, com relação a ganhar dinheiro, aí é nesse sentido que vale a pena você continuar seu trabalho espiritual de desenvolvimento com o povo da mata, mas você também fazer uma aproximação com o povo da lira, com o povo do comércio, com o povo do dinheiro, né? Para poder fazer esse giro, né? Que aí de repente da mata você consegue extrair uma folha, você consegue extrair um cipó, você já faz um chá, você já faz um unguento, você já faz um artesanato, você já faz isso e aquilo e já começa a movimentar a vida, e isso pode virar uma coisa muito benéfica, tanto para você, você pode, a partir da tua fraqueza, começar a ajudar um monte de gente, que nem acontece com a gente no projeto de Iguatera, que tem mais de 10 pessoas lá, de 10 famílias, com certeza a gente chegou a ter quase 20 famílias que indiretamente e diretamente estavam trabalhando com a gente lá. Então, tipo, eu, um cara da Quimbanda, tá? A maioria das pessoas que trabalhavam pra gente ou eram ligadas ao Santo Daime ou eram da igreja. E a gente estava ali trabalhando com as pessoas e, tipo, sem desqualificar ninguém, tá entendendo? E sem revanchismo, porque revanchismo também é um método de escravidão, tá? José Del Mar de Oliveira. Como saber meu Exu? Através de oráculo. Oráculo de Exu. Boa noite. Tem uma mata fechada nos fundos de casa. Como me conectar com os Exus dali? É como eu falei, leva lá um tabaco, um coitezinho de cabaça cortada, serve uma bebida, pede uma proteção pro povo da mata, saúda lá os Exus e pombagiras da mata, porque olha, na mata não é só Exu e pombagira que tem não, velho. Tem espíritos muito mais antigos, muito primais assim, que estão lá dentro da mata, e sempre tomar muito cuidado. Boa noite, Danilo. Salve aqui em banda. Maria Quitéria será sempre pode vir no reino da lira? Fale um pouquinho desse reino. Até onde eu sei, a Maria Quitéria, a história real de Maria Quitéria, foi uma mulher revolucionária, né? Uma mulher que ela foi pro combate mesmo, cortou o cabelo, fingiu que era homem, foi pro combate e provou que era tão ou até mais digna do que qualquer outro homem que estava ali no combate. Tanto é que depois ela foi reconhecida como heroína. Então, assim, não tem muito a ver com a lira ou não, entendeu? Ela poderia ser de qualquer outro lugar. Ela poderia ser de uma fazenda, de um qualquer outro canto, né? A lira ali ela foi o empoderamento da mulher. Ali pouca diferença faz o reino que ela estava, porque existem outros exemplos de mulheres guerreiras que vieram de outros lugares também. Boa noite, mestre. O que Lilith representa para Quimbanda? Lilith é uma deusa, né? Que, sob o nosso ponto de vista, é um modelo da mulher que assume as decisões
né? Que não recua, né? Que contra-ataca e que vai perseguir, que vai alcançar o objetivo e não se submete, né? Então ela tem todas essas características, a gente enxerga em Pombagira também. Então eu não vou dizer que Lilith ela é a mãe das pombagiras, mas eu posso dizer que Lilith tem, dentro de cada pombagira tem a fagulha de Lilith crepitando, tá? Vamos lá, mestre, o senhor trabalha com maioral? Trabalho, lógico. Maioral é o centro do nosso altar. Bom, gente, eu sei que tem um monte de pergunta, cara, um monte de gente querendo me chamar, tá? Antes de qualquer coisa, sabe, eu gostaria bastante de agradecer esse momento, tá? Eu só abri a live para ficar um pouquinho de tempo só para responder algumas perguntas, porque me senti mal de ter aberto a caixinha e não ter respondido, né? Mas, tipo, muito obrigado por esse apoio que vocês têm dado pra gente, tá? Hoje a gente colocou uma imagem lá, a gente teve 30 dislikes na hora, né? Aí eu falei assim, quando acontece esses negócios de dar dislike, que a gente realmente alcançou o objetivo, né? Da Quimbanda, que é o quê? Manter a Quimbanda para quem é quimbandeiro, para quem tá interessado realmente no assunto. Quem não tá interessado, ó, vaza, né? Então, as máscaras de Exu são lindas. Elas fazem isso aí. Mestre, faz live no TikTok pra gente mandar presente. Pô, pode mandar presente sem live, meu, sem TikTok, pô. TikTok é pela madrugada. É isso aí. Bom, em breve, até o dia. Até o final dessa semana, a gente vai soltar um projeto, né, que é o projeto Rainha da Morte. E é um projeto muito importante, né? Um projeto que envolve desde libertação de vícios até libertação de correntes mentais e libertação de obsessores, enfim, é um puta projeto bem ambicioso mesmo, né? Uma coisa que já está sendo construída há bastante tempo. Não é extenso nem nada, mas é uma conexão que a gente quer que só para pessoas que tenham coragem de se olhar no espelho de verdade, né? A gente vai soltar esse projeto, né? Tá sendo escrito ainda, eu tô escrevendo ele. Vamos ver se essa semana eu dou mais um gás aí. Então, eu desejo boa noite para vocês, tá? E falar o quê? Claro, Exu e Mojubá, salve o povo da Quimbanda. Quimbanda para Quimbandeiro. Boa noite.